Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou lhe passar 15 componentes que vão ter um impacto no ciclismo dentro de uma prova de triatlon. Eu recentemente recebi um e-mail de um atleta falando: mas o meu FTP caiu, o que eu posso fazer? Eu falo: calma, que ciclismo no triatlon não é só FTP, tem muitas outras aí variações, principalmente para o pessoal que faz prova longa. Então nesse vídeo eu vou lhe explicar um por um como que funciona isso tudo e por que a importância de você, por ser triatleta, é importante você pensar um pouquinho diferente do ciclista que só faz a prova ali de estrada ou então somente a prova de contrarrelógio. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades da natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos sobre o assunto de hoje. Fala que ciclismo no triatlon não é somente FTP. Então como que aconteceu e por que eu vou dar essa aula aqui? Eu recebi de um atleta mencionou: Vinícius, meu FTP está caindo, o que eu faço? Como que a gente pode recuperar isso? Como que a gente pode melhorar isso? Eu falei: calma lá, que ciclismo do triatlon não é só FTP. Se o seu FTP está caindo, é porque alguns ou todos os treinos da sua semana estão focados em trabalhar outros componentes que são tão importantes quanto o FTP para a sua performance no triatlon. Primeiro, para quem não souber o que é o tal do FTP, né? O que eu estou falando de FTP? FTP, Functional Threshold Power, é um termo em inglês que mais ou menos define aí o seu limiar anaeróbico, que é um benchmark de forma física, que é muito importante, porque a partir daquilo ali, toda a sua performance em todas as distâncias vai ser mais ou menos uma porcentagem do seu FTP. Então, por exemplo, você compete uma prova curta, perto de 100% do seu FTP, então pessoal que trabalha com potência, se o seu FTP for lá 250 watts, você consegue pedalar uma prova curta, uma prova de sprint triatlo, de triatlo olímpico, bem próximo daqueles 250, talvez um pouquinho mais baixo ali, a 90%, 95%. Já uma prova da distância do Ironman 70.3, você também vai pedalar em alguma porcentagem do seu FTP, geralmente ali mais ou menos 85%, e as provas longas do Ironman também usa-se como base uma porcentagem do seu FTP, mais ou menos, depende ali do nível do atleta, mas próximo de 70%. Porém, por que o FTP não é tudo no triatlon e por que existem outros 14 componentes da forma física que vão ter um impacto na sua performance no dia da prova? Então, nesse vídeo eu vou listar alguns e vou fazer uma descrição muito rápida deles aqui, só para que você abra sua mente, para que você durante os seus treinos não fique somente focado naquele componente aeróbico que é o FTP e que você consiga entender o que o triatlon também é uma combinação de outros fatores. Então vamos lá, eu coloquei o FTP primeiro aqui porque ele é o mais famoso, principalmente no mundo do ciclismo. Qual que é a diferença? O ciclismo, você não tem a natação antes e você não tem a corrida depois. Então o pessoal ali que faz o ciclismo, quanto maior for o FTP, maiores as suas chances de você se dar muito bem no dia da prova. Principalmente quem faz a modalidade de contrarrelógio, então o pessoal que também faz aí muita escalada, tem a potência por peso corporal, que é um outro indicador muito interessante. Mas não deixa de ser um indicador muito importante e quanto maior, melhor. Quanto maior for a sua potência no seu FTP, o FTP você pode fazer por vários testes aí, eu deixo isso para outro vídeo. Então quanto maior o número, melhor. Porém, além disso, vamos lá, você tem a sua endurance muscular. Então existe a possibilidade de você ficar trabalhando só no seu FTP, mas se você não trabalhar na sua endurance muscular e você for um atleta de prova longa, por exemplo, você vai quebrar no final da prova por a questão de você não ter uma endurance muscular desenvolvida. Vai faltar a perna e as pernas vão travar por mais alto que seja o seu FTP. Inclusive é até perigoso que você fica focando só aqui, esquece de trabalhar isso aqui e um não vai acompanhar o outro. Além disso, a sua endurance
aeróbica. Então, mais uma vez, principalmente para quem for fazer provas mais longas, é importante você desenvolver aquela oxidação de gordura, você desenvolver uma boa base aí aeróbica para que você dure aí horas e horas e horas, não só somente durante o ciclismo, para que você tenha a natação, o ciclismo e a corrida. E a parte do ciclismo, a modalidade do ciclismo, é uma boa modalidade para você desenvolver essa endurance aeróbica, porque você não tem o problema de lesão e você não tem um problema de falta de técnica. Então, se você for tentar fazer um longo, muito longo aí durante a corrida, você pode acabar se machucando. Se você for fazer um longo durante a modalidade da natação, você perde um pouco a sua técnica. Então, o ciclismo não tem como dar errado. Por isso que o pessoal aí, principalmente quem está treinando para Ironman, faz longos aí de 6 horas em cima da bicicleta, inclusive às vezes mais do que a própria distância da prova, e isso a gente sabe que não acontece, por exemplo, na modalidade da corrida. Quem treina aí para Ironman, muito raramente, eu pelo menos não recomendo fazer uma maratona em treinos ali antes da prova, na véspera da prova, que tem um desgaste muito alto. O próximo passo aqui é a sua força pura. Então a sua força pura vai aumentar a sua eficiência, não só do seu FTP, vai aumentar a sua eficiência da sua endurance muscular, da sua força específica, principalmente durante a prova, o que seria o próximo passo aqui. O que é a força específica? Por exemplo, pela questão de você já vir da natação, de ter a parte ali do início da transição e depois do ciclismo, é interessante você terminar o ciclismo mais forte do que você começou. Porque você, no início do ciclismo, você quer deixar sua frequência cair da natação e depois aos poucos ir levantando elas e você ter essa força específica para a parte final do ciclismo, enquanto todos os atletas em sua volta estão começando a desacelerar, estão começando a quebrar, passar apertado, é a hora que você começa de fato a sua prova. O último terço ali do ciclismo é a hora que de fato o triatlon começa, principalmente as provas de longa distância. E o próximo componente aqui é a questão da transição. Então, dependendo do seu nível, por exemplo, você pode ser que faça um combinado de transição, você pedala, depois corre, volta para a bicicleta, pedala, depois corre, para a bicicleta, pedala, depois corre. Então você pode fazer essa transição 2, 3 vezes. Nesse caso, atletas principalmente do nível mais iniciante, eles estão praticando aquela transição, eles estão ficando mais familiar, mais acostumado com aquela troca de pedalar e depois correr. Quando você trabalha isso, tem custo de oportunidade que você poderia trabalhar esse ou qualquer outro componente. Então, mais uma vez, se você for um atleta do nível mais iniciante, tem que prestar atenção para todas essas variações também e não focar somente no seu FTP. E o último componente aqui, o primeiro eu estou falando dos componentes fisiológicos, desculpa, seria a variação de pacing durante a prova. Nesse caso, mais para atletas de nível intermediário, um pouco mais avançado, para quem pedala, mesmo se a prova for sem vácuo, mas principalmente se a prova for com vácuo, se você pedala em grupo, com vácuo ou sem vácuo, existe uma variação de ritmo durante a prova e você precisa estar fisiologicamente preparado e adaptado para conseguir tolerar isso aqui durante a prova e aquilo não trazer muitos desgastes para você, senão você não vai conseguir correr bem, senão você não vai conseguir pedalar forte no final do ciclismo. Então, entenda que cada um desses treinos aqui tem um custo de oportunidade para que você não melhore o seu FTP. Então, triatlon não é só FTP, você pode focar muito aqui. Se você não trabalhar esses outros componentes, mesmo assim você não vai ter uma performance boa. Vamos lá agora os componentes de estratégia. Eu falei que eu ia dar 15 componentes, eu vou distribuir em componentes fisiológicos, estratégicos e específicos do triatlon. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se vai dar para ver, porém eu vou conseguir explicar aqui. Vai ser suficiente. O primeiro é a questão do pace. Vamos lembrar mais uma vez que a gente está tentando convencer aí você e os outros atletas que FTP não é tudo. No treinamento do triatlon, o objetivo não é somente ter o maior FTP possível se você ignorar todos esses outros componentes. Então, qual que é o componente de pacing e por que todos esses componentes, quando você foca neles, tem um custo de oportunidade de que você poderia estar aumentando seu FTP aqui. Então, o que é o pacing? O pacing seria, no caso, principalmente do atleta de prova mais longa, seria fazer um treino e uma prova progressivo. Então, um treino que eu gosto muito são os 20-20-20, 20 minutos fácil, 20 minutos moderado, 20 minutos contra relógio. Então, é uma excelente maneira
de você aprender a simular, a sempre aumentar um pouco ali durante a prova, durante o treino, a sua percepção de esforço, fazer aquilo quase que com um hábito, e isso vai lhe trazer excelentes frutos no dia dessa competição, ainda mais se for uma prova longa, e você nos últimos 20 minutos, você vai estar trabalhando ali perto do seu FTP. Então, o custo de oportunidade aqui seria fazer um aquecimento ali de uns 20 minutos e já partir direto para aqueles 20 minutos forte. Ou então, inclusive, fazer um pouco mais longo, fazer 30, fazer 40 minutos nessa intensidade. Mas, mais uma vez, se você fizer só isso, você vai estar perdendo esse aprendizado do ritmo de prova, do seu pacing durante a sua prova. Por isso que tem que ter cuidado aí para não focar somente aqui. A próxima questão aqui é a questão técnica. Mais uma vez, não é para todo mundo, mas existem algumas situações, principalmente hoje que o pessoal treina muito indoor, fica muito focado ali dentro de casa, perdem um pouco a chance de desenvolver a sua habilidade técnica na rua. E se você for um atleta que você compete as competições, apesar de que agora está tendo toda essa questão das competições virtuais aí, mas a maioria das provas e que a gente gosta ainda é na rua, e você precisa saber lidar com os componentes, as variações técnicas no dia da sua prova também, esteja subidas, descidas, curvas, aonde e como você deve atacar ali cada um desses componentes. Então pode ser que o seu programa de treinamento precise ali trabalhar um pouco desse componente técnico, e mais uma vez vai ser um custo de oportunidade que você não vai estar trabalhando mais o componente ali do FTP. Então, só para comparar um pouquinho aqui, isso aqui seria algo mais ou menos ali focado para o atleta do nível iniciante. Já essa questão do pacing, atletas de todos os níveis. Eu já mencionei ali um pouco atrás, no quadro anterior, a questão da variação de pacing. Aquilo ali é para atletas de níveis mais avançados. Então, todos os níveis, seja você iniciante, intermediário e avançado, tem sempre ali algum componente que é mais importante do que o outro e que não necessariamente você vai estar trabalhando sempre ali a melhora do seu FTP. O próximo componente do seu ciclismo seria um bike fit. O bike fit, tá, mas como que a gente treina, entra em forma para um bike fit? É algo que você pode tentar acostumar, usar treinos específicos para melhorar a sua posição no ciclismo. Então, o que é isso? Como funciona isso? Se você for um atleta do nível um pouco mais avançado, talvez se colocar em uma posição um pouco mais agressiva, talvez até desconfortável no ciclismo, e fazer treinos de adaptação para essa posição. Não interessa muito a intensidade, você somente quer ficar mais confortável nessa posição mais agressiva. Mais uma vez, talvez seja desconfortável demais que você não consiga fazer tanta força para melhorar o seu limiar anaeróbico. Tem também a questão do equipamento. Se você estiver usando um equipamento novo, é um componente também que vai ter um impacto na sua performance, na sua prova. Então, dependendo aí, se for um equipamento de prova de contrarrelógio, se for um equipamento com uma angulação, com uma geometria muito agressiva, você primeiro vai precisar de um tempo de adaptação, e outro também pode ser que o seu FTP vai ser menor, porque a gente sabe aí que o pessoal em uma bicicleta de triatlon tem menos potência do que uma bicicleta de ciclismo, pela questão da angulação, da geometria do quadro. Então, não necessariamente, se o seu FTP cair, dependendo do seu equipamento, é uma coisa ruim, porque a sua aerodinâmica vai ser muito melhor e vai compensar essa perda de potência. E por último, a estratégia geral da sua prova. Eu já mencionei um pouquinho aqui, desenvolver a habilidade de fazer uma prova progressiva. Eu já mencionei na questão anterior de você simular uma estratégia de pedalar em grupo, mas também você tem que sempre fazer alguns treinos que vão simular a sua prova, a sua estratégia geral, o que não necessariamente ela vai ser uma progressiva ou não necessariamente vai ter aquela variação de ritmo durante a prova. Então vai depender do seu nível. Se você por acaso for um atleta iniciante, pode ser que sua estratégia de prova, em uma prova longa, por exemplo, seria manter tudo ali, uma percepção de esforço muito baixa. Então, mais uma vez aqui, você fazendo muito volume, você vai deixar de trabalhar esse componente aeróbico por aqui. E passando para os componentes finais aqui, dos 15 componentes que tem um impacto no ciclismo do seu triatlon, seria a distribuição também da natação e da corrida. Então, o que é isso? A sua carga de treino na natação e na corrida é um custo de oportunidade que você poderia estar melhorando seu FTP. Do que adianta você ter um FTP muito alto se você não está treinando a natação e a corrida? Ou então, talvez você durante a pandemia aí não conseguiu
correr muito, não conseguiu nadar muito, ficou só ali trabalhando muito ciclismo indoor, seu FTP subiu, naturalmente a hora que você voltar a cair na piscina, fazer mais carga na natação, na corrida, o seu FTP vai cair. Então é sempre um equilíbrio isso aqui, mas por hoje isso aqui está muito na moda, o pessoal acaba focando só nesse componente, somente nesse número. Além da distribuição da carga da natação e do ciclismo, existem também, eu estou usando aqui para abreviar, Swim Fitness, a sua forma física na natação, aquilo vai ter um impacto no dia do seu triatlon. Se você não fez seu para-casa no treino de natação, se você ali não está em forma, a natação do triatlon vai ter um desgaste muito maior e que você não vai conseguir render tão bem no ciclismo. Pode ser que você já vai subir na bicicleta, sua frequência cardíaca já vai estar muito alta e você vai custar a desenvolver o seu ritmo que você tinha planejado antes da prova por estar fora de forma da natação. Existem também o seu ritmo de prova da natação. Por mais que você esteja em forma, se você fez algo ali frenético, muito forte, arriscou demais, pelos motivos muito parecidos aqui, você vai pagar um preço no seu ciclismo, inclusive às vezes também na sua corrida. Tem muita gente que anda no triatlon por estar fora de forma na natação ou então por ter nadado muito forte. E por último aqui, o que vai ter muito impacto também é a sua nutrição durante o ciclismo, principalmente ali no final do ciclismo, ciclismo de prova longa. Então aquilo ali vai ter um impacto no seu tempo de ciclismo no triatlon. É claro que a gente tem componentes infinitos ali, pode ser a nutrição na véspera da prova, o seu sono, tudo aquilo vai ter um impacto na sua performance no ciclismo dentro do triatlon, mas fica muita coisa aí também. Vamos focar mais ali no dia da prova e nos seus treinos. Então eu espero que isso tenha esclarecido aqui porque que, apesar do FTP ser uma métrica muito importante, não é tudo e requer muito cuidado também você observar todos os outros aí 14 componentes, eu acredito que foram, que eu mencionei aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar aqui o nosso canal e você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguys.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima e bons treinos!